Sejam bem-vindos ao episódio número 35 do Quatro Cantos do Mundo. Hoje connosco um antigo internacional português, um jogador que para as pessoas da minha geração ainda perdura aqui no imaginário, na memória. Afinal de contas, quem é que não se lembra do meio-campo do Belenenses com Zé Pedro e Silas? Silas, antes de mais, muito obrigado por teres aceito o meu convite. É um gosto para mim ter-te cá no Quatro Cantos do Mundo. Nada, obrigado eu, Diogo. Obrigado eu pelo convite. Silas, antes de começarmos a entrevista propriamente dita, acho que é importante darmos contexto a quem nos vê e a quem nos ouve, recordar um bocadinho a tua carreira no estrangeiro, o teu currículo. O Silas, a primeira experiência no estrangeiro é em Espanha, e entre 98 e 2001 passa por 2 clubes, pelo Ceuta e pelo Elche. Em 2003, 2004, rumo à Inglaterra para representar o Wolverhampton. Falamos tanto da armada portuguesa no Wolverhampton, mas o Silas é o pioneiro, vá. Entre 2011 e 2014 passas pelo Chipre por 3 clubes, o AEL Limassol, o AEP e o Étnicos Asnas, e por fim, em 2015 passas ali uns mesinhos na Índia, no North East United, onde és Sim. colega de Miguel Garcia, que tivemos aqui recentemente no podcast. Silas, antes de avançarmos para estes pontos em específico, gostava só de olhar um bocadinho para a atualidade. Hum, Como é que um treinador vive esta fase de início de época, numa altura em que não tem clube, em que não está a trabalhar? Como é que se vai lidando com esta situação? Que eu acho que depende muito de pessoa para pessoa e treinador para treinador. Eu normalmente lido muito bem porque tenho sempre muita coisa para fazer. Por exemplo, agora estou a agarrar em tudo o que é o nosso trabalho do ano passado, e estou a ver a maior parte dos jogos, até por uma questão de. Sobretudo por uma questão de ver aquilo que podemos ainda melhorar. Porque às vezes é importante também, depois de treinares, na altura em que estás a treinar não tens muito tempo para analisar a fundo tudo aquilo que fazes, porque acabaste um jogo, tens 1, 2 dias para rever esse jogo e depois já tens de começar a pensar também na estratégia do próximo jogo, porque também já, pelo menos quase no final de uma semana já estou a pensar também no outro jogo, já começo a ver algumas coisas do adversário. Porque depois do jogo, às vezes, se tiveres uma semana normal, ainda tens ali algum tempo, mas se tiveres uma semana curta, que acontece muitas vezes, jogares às vezes um sábado e depois uma sexta, ou um domingo e uma sexta, pode acontecer hoje em dia. Já nem estou a falar de semanas de 3, 4 dias, de semanas não, de microciclos de 3, 4 dias, quando tens jogos a meio da semana, aí então é que não tens mesmo tempo para nada, portanto, nessas alturas que estás a trabalhar, tens muito pouco tempo. E para mim é importante também, quando estou de fora, pegar nas coisas que fiz e ver aquilo que posso melhorar, ver aquilo que correu muito bem e que podemos continuar a fazer ou até potenciar com um ou outro ajuste. Isso é um trabalho importante que eu acho que nós temos que fazer. Depois, então, quando já começa a competição, aí, por exemplo, só para teres uma noção, eu vejo se calhar uma média de 2, 3 jogos por dia, porque quero conhecer todos os jogadores, quero conhecer todo o mercado, porque tu nunca sabes onde é que vai estar amanhã, e se amanhã entras num clube, podes precisar de um ou outro jogador específico, é importante estás aqui um bocado atualizado com aquilo que há no mercado. E há muitos jogadores que eu não conhecia, porque imagina, por exemplo, os jogadores do Felgueiras, eu não os conhecia, a maior parte deles. Eles estavam numa liga que eu não tinha tempo para acompanhar, enquanto estou a trabalhar. E agora, por exemplo, já vi os 2 jogos do Felgueiras e já conheço praticamente a equipa toda. Claro que eu vou continuar a vê-los, sobretudo aqueles jogadores que me chamam mais a atenção, porque um dia em que eu entro num projeto, eu tenho esses jogadores todos na minha base de dados. Portanto, há muito trabalho a fazer. Para além daquilo que eu te disse do trabalho anterior, quando começam as competições já tens outra vez muita coisa para fazer, já tens muitos jogos para analisar. E sobretudo, na minha opinião, sobretudo eu gosto muito de conhecer o mercado, gosto muito de conhecer os jogadores. Até mesmo as próprias dinâmicas das equipas, portanto eu tenho visto muitos jogos já, todos os fins de semana vou ver jogos. Das vezes porque gosto das equipas a jogar, outras vezes porque gosto de um ou outro jogador e quero continuar a seguir esse jogador. E há sempre, depois ainda tens os jogos, os jogos estrangeiros que mesmo quando não tenho tempo durante o dia, chego a casa e meto-me a ver à noite.
Para além disso, depois ainda tenho 2 filhos que também jogam futebol, ainda tenho imensa coisa, portanto há sempre muita coisa para fazer. E eu acho que isto é muito importante na vida de um treinador que está fora, que não está precisamente no ativo neste momento. É muito importante que ocupes o teu tempo com várias coisas e que não estejas ali a lamentar-te: "Ei, agora não estou a trabalhar". Não, na realidade eu estou a trabalhar, porque estou-me a preparar já para o próximo projeto. Por exemplo, imagina, há algumas equipas, potenciais equipas, que eu acho que, que se calhar um dia nos poderão ligar. Já estou a ver como é que jogam, como é que não jogam, jogadores que eu acho que. Porque às vezes até uma equipa pode ligar, ou pelo menos a mim, uma equipa pode me ligar e eu posso pensar: ok, com estes jogadores não dá para fazer aquilo que eu quero. Numa pré-temporada, quando tenho uma pré-temporada, dá para fazer sempre, sempre, qualquer equipa. Quando entras a meio, há certas equipas que não dá para fazer bem, não dá bem para fazer aquilo que tu queres. A gente pode dizer: mas eu adapto-me e tal. Ah, O a risco é nossa maior maneira. também quando se entra a meio da época, então a margem para as coisas não correrem bem também é um bocadinho maior, não é verdade? Sim, 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 até porque há certas ideias e a nossa ideia é uma ideia muito vincada. A nossa ideia de jogo é uma ideia muito vincada. Há certas ideias que não são fáceis de implementar em qualquer equipa ou com qualquer jogador. E isso é importante para nós quando analisamos, não queremos entrar só porque estamos de fora. A mim já me aconteceu isso, pois tu já falaste sobre isso do Famalicão. E eu olhando para trás agora, se calhar não devia ter aceito na altura. Não é por nada, é só porque havia certas circunstâncias que eram difíceis para nós podermos implementar o nosso jogo em tão pouco tempo. Porque é como eu te digo, se tiver pré-temporada, pego em qualquer jogador, em qualquer equipa e tenho muito tempo para fazer aquilo que eu quero. Porque a nossa ideia de jogo é uma ideia, é como eu dizia, muito vincada. Não é fácil agarrares numa equipa e em 3, 4 dias meteres a equipa a jogar como tu queres, sobretudo olhando a certas características dos jogadores. Por exemplo, nós gostamos muito de jogar com a linha subida, temos de ter cuidado se os nossos centrais se sentem confortáveis, não se sentem confortáveis. Quando tu entras a meio, se tens o central que não se sente muito confortável, já tens tu que te adaptar muito, e quando te adaptas tu muito a essa linha defensiva, já tens que adaptar todas as outras linhas, Exato. e aí há muita coisa a trabalhar também. O que é que acontece? Claro que podes entrar, mas os primeiros tempos tu vais andar a jogar de uma maneira que se calhar não é aquela que acreditas mais. Já me aconteceu entrar a meio e eu andar a jogar de uma maneira que não acredito mais, mas porque tinha que me adaptar Exato. naquela altura. Quando tenho pré-época, aí é muito fácil mesmo com jogadores com as características. É fácil porque tu tens ali 5, 6 semanas para trabalhar com os jogadores, mesmo que eles cometam erros. O problema é quando tu não tens esse tempo e eles vão cometer os erros quando? Vão cometer os erros na competição a sério. Porque quando eles cometem erros, eu, por exemplo, lembro-me desta pré-época agora no Mafra, na última. Nós fizemos 2 jogos, um com o Casa Pia e outro com o Estoril, que eu queria mesmo fazer, foram logo os primeiros jogos, porque o que eu queria era que eles nos pusessem problemas, sobretudo a nível defensivo. Problemas que se calhar as equipas na segunda liga depois não nos iam meter, mas se nós conseguíssemos ultrapassar esses problemas com essas equipas que eram de primeira liga, depois era mais fácil numa segunda liga. Então, no Mafra, por exemplo, o primeiro jogo, Casa Pia, até perdemos 3-0, mas eu considero que jogámos muito bem, só que lá está, a nível defensivo, nós tivemos sempre o caudal ofensivo do jogo, tanto com um tanto com o Casa Pia como com o Estoril, nesses 2 jogos que eu estou a dizer. Só que depois, ou em transições, ou em bolas paradas, eles em lances pontuais castigavam-nos e acabámos por perder os 2 jogos. Mas aquilo serviu-nos muito, a nós serviu-nos muito, porque lá está, é o que eu te digo. Eles cometeram alguns erros que eu sabia que podia acontecer e que eu queria que acontecessem naquela altura, porque não me interessava a mim, não me interessa a mim ser campeão da pré-temporada. Depois durante a época já jogámos outra vez contra equipas para a Liga, até acabámos por ganhar algumas, mas aí já tínhamos um trabalho acumulado importante. Só que lá está, quando chegámos à competição, epá, jogávamos muito bem, jogávamos com a linha muito subida, tivemos muito tempo para trabalhar, tivemos muito tempo para ajustar algumas coisas. Sei que eu te digo, o nosso trabalho não existe só quando nós estamos a trabalhar numa equipa, há muita coisa que nós podemos fazer, pegar em jogos, por exemplo, em jogos que nós perdemos e vermos porque é que perdemos,
analisarmos a fundo, porque nós analisamos sempre, mas às vezes analisamos um bocado a correr. E analisarmos a fundo, analisarmos se aquilo que nós pedimos, se, se dava para fazer naquela altura, se dava para fazer contra aquele adversário, analisar também outros treinadores, porque um dia mais tarde a gente vai defrontar e vamos, ok, este que sabe como é que a gente joga, que a gente gosta de jogar assim, jogou-nos assim, ok, da próxima vez nós já temos que ter cuidado com isto, porque ele vai usar a mesma coisa. Há imensas coisas para fazer enquanto não estás no ativo. E eu sinceramente não tenho muito tempo para pensar nisso, não estou no ativo, não sei o quê. Felizmente também, na vida de treinador é mesmo assim, também tens de ter alguma capacidade financeira para poder estar de fora, porque se não tiveres aí sim tu vais entrar um bocado em ansiedade, não é? Porque é mesmo assim, toda a gente precisa do dinheiro para viver, nós felizmente temos alguma capacidade financeira que fomos construindo ao longo do tempo, que nos permite também estar de fora sem estar com essa ansiedade, e eu acho que isso é importante também para os treinadores, porque a vida de treinador é muito volátil, tu tanto estás dentro como estás fora hoje em dia, então muito mais, 2, 3 jogos e as pessoas despedem-te, nem que não tempo de trabalhar, tens de ter essa capacidade psicológica, financeira também, que te permita poder estar de fora e não escolher um projeto qualquer, que te permita analisar se as equipas que as potenciais equipas que tu possas vir a trabalhar se podem adaptar ou não àquilo que tu precisas, porque senão é como eu te digo, andas a trabalhar um bocado coisas que não acreditas e normalmente não dá resultado. Silas, recuando agora até esta fase de jogador, vá, eu acho que é inevitável perguntar, o Jorge Silas já conheceu o Paulo Silas, antigo internacional brasileiro, cuja Eu só conheci quando ele jogava no Sporting. Eu era infantil, ele era sénior e eu via-o a treinar regularmente, mas não o conheci depois disso. Curiosamente, conheci um jogador contemporâneo dele, que eu gostava muito também, que era o Douglas. Eles quando vieram, acho que vieram os dois ao mesmo tempo, o Douglas e o Silas. O Douglas sim, já tive a oportunidade de conhecer. O Douglas, eu não, se calhar não te lembras, mas era um brasileiro também que jogava sempre com as meias para baixo, o número 6, muito bom jogador. E ele veio na altura do Silas. O Douglas sim conhecia, o Silas nunca, depois disso, eu já adulto, não tive a oportunidade de o conhecer. ou seja, não sabemos se o Silas original sabe que há um Silas que adotou o seu nome, vá. Não sei, não sei, não sei. Silas, começando agora a olhar para esta tua carreira internacional, pergunto, como é que um miúdo que até aos 21 anos conciliava o futebol e o futsal, se transfere para o Ceuta no ano de 1998? Na altura eu jogava no Atlético, tinha ido ao Cameirense Ok? e o treinador era o Mister João Alves e tinha ido ao Salgueiros e o treinador era o Mister Dito, que, o Mister Dito que infelizmente já não está entre nós. Um, mas nenhum dos dois eles disseram ok, pá, tem potencial, mas ainda não está preparado. Na altura não era fácil também eh, os jogadores jovens entrarem assim tão facilmente na Primeira Liga. Um, depois disso surgiu uma oferta do Ceuta que pagava na altura ao Atlético 100 mil euros. Aí eu no Atlético salário ganhava 500 euros nessa altura. Comecei com 60, depois fui aumentado para 100 e depois aumentaram para 500. Ainda não era euros, ainda era escudos, mas hoje em Sim, dia as pessoas já não sabem quanto é que é conversão, vá. escudos. Mas pronto, na conversão era mais ou menos isso. E o Ceuta deu-me um salário de, na altura, 3 mil euros. Para mim eu nunca tinha ganho dinheiro, para mim aquilo na altura, estamos a falar de 98, há muitos anos atrás. Na altura era um salário muito bom, e depois ia sempre aumentando, no ano era 3, no outro era 4, no outro era 5. Eram 3 anos de contrato. E pagaram ao Atlético também, 100 mil euros. Eu não podia dizer que não, apesar da minha intenção era jogar na Primeira Liga em Portugal, mas não me era dada a oportunidade e acabei por ir. Acabei por ir para Ceuta, fiz logo uma época muito boa, na primeira época foi muito boa, depois
o Ceuta, o Elche paga por um empréstimo ao Ceuta, os mesmos 100 mil euros que o Ceuta tinha pago ao Atlético, o Elche acabou por lhes pagar esses 100 mil euros para eles me emprestarem por um ano e eu fui para o Elche um ano. Fui para o Elche, as coisas correram mais ou menos bem, mas depois no final tivemos troca de treinador e o Elche não exerceu a opção. Voltei ao Ceuta porque eu tinha mais um ano de contrato. E aí acabei por fazer uma época, acho que até foi das minhas melhores épocas, em média ofensivo, acabei por fazer 18 golos e várias assistências, e depois o Mr. Mourinho, que me conhecia de Espanha, contratou-me para o Leiria. Mas foram 3 anos muito bons, onde cresci muito, até porque em Espanha a exigência para com o jogador estrangeiro, pelo menos na altura, agora já saí de Espanha há muito tempo, era muito grande, era muito grande. Se fosse estrangeiro, tinhas que ir para lá para, E porventura tinhas ainda que ir maior para, com portugueses? ainda maior que? É isso que eu Se estava a calhar, dizer, se calhar, se calhar, se porque calhar, já tive aqui se alguns calhar. convidados no podcast a fazerem Um, referência a isso, pelo menos. sim, se calhar. Eu digo que eu não senti muito. um, Quer dizer, não é que não tenha sentido muito. Quando eu sentia que estava um bocadinho abaixo do nível, a imprensa era rígida comigo. Mas isso também fez de mim, a mim fez muito bem, porque fez-me aumentar muito o meu nível de exigência. E na altura não havia tantos estrangeiros como há agora, ou seja, os estrangeiros quando iam tinham que fazer a diferença, e eu na realidade fazia. Fazia, primeiro porque tinha potencial, depois porque tive também bons treinadores, tive colegas que também eram muito bons e que me ajudaram bastante, mesmo ao nível de integração. Pá, nós no Ceuta éramos ou éramos muito jovens, a maior parte deles muito jovens, como eu, 21, 22, ou então era muita malta. Espanha é um país muito grande, muita malta casada que estava lá, muitos deles, a família estava em outras cidades, imagina, País Basco, por exemplo, ou seja, repara, País Basco está no norte da Espanha e Ceuta está em Marrocos. E muitos deles, as esposas não podiam estar lá, porque na segunda liga era a segunda B, no Ceuta até era a segunda B, que era como se fosse a Liga 3. Um, Aí ganhava-se bem, mas não se ganhava para as esposas deixarem os trabalhos e essas coisas todas. Portanto, nós tínhamos um grupo sempre muito, muito homogéneo. Nós acabávamos o treino, íamos almoçar juntos, depois de almoçar íamos até casa fazer uma cesta às 6, 7 da tarde, encontrávamos todos no café, íamos ao café antes, íamos jantar juntos, aquilo era uma autêntica família e isso ajudou-me mesmo muito na integração. Eu passado um mês já falava perfeitamente espanhol, já escrevia espanhol, e isso ajuda muito, porque estás ali, aquilo é uma família para ti. Um, e nesse sentido, como eu dizia, eu, o facto de haver uma exigência grande dos treinadores, dos teus colegas também, porque eles também eram muito bons, só a qualidade deles já me obrigava a estar no meu máximo. E depois também da imprensa, que quando eu baixava um bocadinho o nível, eles rasgavam-me logo. Um, e isso fez-me crescer muito rápido como futebolista. Ou seja, eu antes no Atlético não era tão efetivo no último terço, mas em Espanha acabei por ser. Depois também tive treinadores que me diziam: não, tu és médio ofensivo, mas tens que chegar à área, tens que aportar golo, porque eu no Atlético tinha muita bola, mas chegava a pouca área, aportava pouco golo. Um, Depois foram os bons treinadores que eu fui tendo que me foram passando isso. E efetivamente eu acho que cresci mesmo muito em Espanha. E acho que essa exigência para o jogador estrangeiro é importante. É importante porque muitas vezes aqui em Portugal eu vejo jogadores que ainda nem pisaram em Portugal e já são isto e já são aquilo. E depois muitos deles acabam por passar por aqui e se calhar a gente nem se lembra que eles passaram por aqui. Eu acho que essa exigência, pelo menos que eu senti em Espanha, que se devia ter também aqui para com o jogador estrangeiro, porque nós temos também muito bons jogadores. E eu agora, por exemplo, há pouco falei de uma equipa que eu não conhecia e fui ver, o Felgueiras, uma base muito forte de jogadores portugueses e muito, 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 muito talento, muita qualidade. E eu não os conhecia. Uh, não os conhecia também porque, como eu dizia, não tive tempo do ano passado acompanhar a Liga 3, mas este ano que acompanha a Liga 2 e a Primeira Liga,
e também vou começar a acompanhar a Liga 3 quando tiver sempre tempo. Já os vi 2 jogos e fiquei encantado com alguns deles. E eu pensava, mas onde é que andavam estes jogadores que eu não os conhecia? E eu acho que também, isto é outra coisa que eu acho que se dá pouco destaque ao jogador. Dá-se pouco destaque ao jogador. Eu vejo muito destaque aos treinadores, muitos treinadores com primeiras páginas a toda a hora, e dá-se pouco destaque ao jogador. Na realidade, os jogadores, como eu te digo, devia-se dar mais destaque aos jogadores, devia-se dar mais destaque também a equipas que não são consideradas tão grandes, porque muitas vezes eu vejo de outras equipas, pequenos quadradinhos assim, nós nem sabemos quem são os jogadores, né? E há aí tanto jogador bom que merece destaque, que eu acho que dá-se muito pouco destaque a isso. Vejo, por exemplo, alguns programas desportivos, ok, treinadores a falar, diretores desportivos a falar, assim, vejo poucos jogadores a falar, a irem aos programas, a falarem sobre a sua carreira, a falarem sobre a temporada que estão a ter. Eu posso falar E- um bocadinho da condição de jornalista, eu entendo claramente o que dizes e concordo, mas muitas vezes também são os clubes que se fecham e não permitem que isso aconteça. sim, mas lá está, mas os próprios clubes têm que se abrir, os próprios clubes Exato, têm que exatamente. pensar, os próprios clubes têm que pensar que isto é um produto que nós temos que vender. E o próprio jogador tem que ser o próprio jogador é um produto. Um, Portanto, os próprios clubes têm que dizer, não, 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 ok, o jogador está em destaque, deixa o jogador ir, deixa o jogador falar, deixa o jogador dar-se a conhecer, um, porque na realidade quem pratica o futebol são os jogadores, não somos nós. Então, ok, epá, não digo que não leves um treinador, não digo que não leves um diretor desportivo a um programa, leva, mas leva também o jogador, 2 ou 3 jogadores, leva os capitães, não é? Porque eu acho que é importante. E tu podes ver, pá, todos os dias eu vejo os jornais, todos os dias eu vejo. Aliás, eu quando vejo os jornais, normalmente passo as primeiras páginas a correr, ou vejo assim, olho assim na diagonal, e depois vou à procura das outras equipas, das equipas não chamadas grandes. E vejo muito pouca coisa, vejo muito pouca informação, e é o que tu dizes, antigamente eu lembro, quando estava em Leiria, quando cheguei a Leiria, em 2001, nós tínhamos sempre lá jornalistas, sempre, mas era tudo aberto, naturalmente. E hoje em dia parece que não, parece que hoje em dia tu vais ver treinos de futebol formação à porta fechada, são à porta fechada. Mas porquê que os treinos da formação são à porta fechada? Mas os pais não sei, se os pais não sabem comportar, ok, tu falas com os pais individualmente, mas não faz sentido os treinos da formação serem à porta fechada, até porque, por exemplo, imagina eu, quando eu estou a trabalhar, eu dificilmente posso ver os treinos, ou os treinos até posso ver, consigo conciliar se os treinos forem a uma certa hora, mas, por exemplo, dificilmente consigo ver os jogos dos meus filhos, se eu estiver a trabalhar. Imagina, Certo. estou a trabalhar, vou jogar ao norte, treino de manhã no sábado de manhã, viajo sábado à tarde e depois no domingo tenho um jogo. Não consigo ver os jogos dos meus filhos. Se eu não conseguir também poder assistir aos treinos dos meus filhos, na realidade eu não acompanho os meus filhos, eles são meus filhos. E eles ainda estão no processo de formação. E o processo de formação não é só o treinador que dá. Muito pelo contrário, até porque nós sabemos que nestas idades muitas vezes eles são irreverentes. E já me aconteceu, o meu filho um ou outro, o meu filho responder ao treinador e eu ver, e quando eu vejo, eles quando chegam ao pé de mim, se eu não vir, aquilo se calhar passa, até porque há treinadores há uns treinadores, há uns que têm uma personalidade muito forte, há outros que têm uma personalidade são um bocado mais benevolentes, mas eu, para mim, é inaceitável que os meus filhos respondam aos treinadores deles, porque eu também não respondia. Eu, quando era miúdo, o meu treinador, o que ele me dizia ali, ele era como se fosse o meu pai. Mas eu hoje em dia vejo muitos miúdos a responderem. Porque a educação é diferente, porque está tudo diferente. Mas eu gosto de ver o comportamento dos meus filhos, se respeitam os treinadores. Não estou a falar por uma questão tática ou técnica, não lhes digo nada. Só lhes digo que se eles me perguntarem, e mesmo assim digo-lhes sempre primeiro, mas já perguntaste ao treinador, já falaste com o teu treinador sobre isso? Vais perguntar a mim, falaste com o teu treinador, o que é que o teu treinador te diz? Porque eu também não quero estar a passar mensagens diferentes daquelas que os treinadores passam. Mas naquilo que é a postura deles, o respeito pelo colega, o respeito pelo treino, o respeito pelo treinador,
que às vezes o treinador até pode não conseguir, o treinador pode não conseguir ver porque está atento a vários jogadores e há um ou outro lance. Eu estou atento ao meu filho na maior parte do tempo. E se ele baixar um bocadinho a postura, não sei o quê, aí eu digo, olha, vá, estás a brincar com o treino, ou aqui estás desconcentrado. Ou seja, eu gosto de ver, mas hoje em dia muitos sítios o treino da formação é à porta fechada. Isto para dizer o quê? Que para os jornalistas ainda pior. Quando na realidade o ideal seria abrir. Ok, eu não digo que nos últimos 2 dias ou 3 podemos fechar, mas vocês já sabem que tem ali 2, 3, 4 dias que podem ir lá e podem estar com os jogadores. Claro, depois há ali, na altura, por exemplo, no Leiria, eu lembro-me que os jornalistas tinham porta aberta, até determinadamente, se calhar um dia ou outro o treinador já fechava, mas os jornalistas também tinham muito respeito por aquilo que era para aquilo que eram as dinâmicas do grupo, ou seja, não iam meter coisas que sabiam que aquilo podia criar algum problema, porque senão depois lá está, depois começava-se a fechar a porta. Portanto, havia ali, ou seja, eles sabiam aquilo que podiam escrever e o que não podiam escrever. Havia ali uma relação próxima e parte do clube e os próprios jogadores. E eu acho que era importante, isso era importante na altura. E foi-se perdendo com o tempo. Agora parece que o jornalista é nosso inimigo e que nós também somos inimigos e não tem que ser assim. Silas, voltando aqui um bocadinho atrás nesta questão de Espanha, eu gostava só de perceber, como é que foi o processo de deixares Portugal, deixares a tua casa, ires viver porventura sozinho, não sei como é que funcionou isso. E pelo que fui lendo também tiveste uma história curiosa na chegada à Espanha, na chegada à tua primeira casa com uma cobra ou algo do género, não é verdade? Sim, isso foi. Eu assim que cheguei, fui daqui com o meu agente, fomos de carro. Fomos até São Pedro de Alcântara, já não me recordo se foi São Pedro de Alcântara. Marbella foi depois de uma altura em que nós fomos fazer a pré-época, que há muitas equipas que vão para lá para Marbella, num centro de estágio que é muito conhecido. Nós fomos até São Pedro de Alcântara, eu lembro, chega a São Pedro de Alcântara. São Pedro de Alcântara é muito parecido a Marbella. Grandes carros, bares, palmeiras, parecia que estava em Miami. E esta foi a minha primeira imagem lá. Portanto, fomos ver um jogo de treino com a equipa, mas eu não joguei, porque tinha acabado de chegar, fomos ver um jogo de treino, entretanto, depois do jogo, vou para o Porto de Algeciras, de carro, continuei de carro, o meu agente tinha que ir para a Corunha, deixa-me no Porto de Algeciras, eu fui com outro agente espanhol, que era um parceiro dele, apanhámos o barco e chegámos a Ceuta. O meu agente já tinha ido para a Corunha, porque na altura o Pauleta era agente dele, ele era agente do Pauleta, e ele tinha um negócio para fazer também com o Pauleta, na Corunha. E eu fui para Ceuta com o outro agente. Quando cheguei a Ceuta, eles deixaram-me lá, vem buscar um rapaz do clube e meteu-me num hotel, mesmo no Porto de Ceuta, mas aquilo era um ambiente muito pesado. Muita gente ali no Porto, o quarto nem tinha televisão, nem tinha nada, e tudo muito sombrio. E eu, habituado a Lisboa, vivia com a minha família, a comida toda do bom e do melhor, chegava à casa, tinha tudo feito. Vou treinar treinei um dia, no primeiro treino que faço. Primeiro assim que entro no balneário, eu queria me sentar e havia lugares vazios, e o roupeiro chega comigo e começa a perguntar à malta que estava sentada. Eu tenho assim uma cor assim parecida, assim, parece marroquino. E então em Ceuta havia, e eu não sei se ainda existe, mas entre os espanhóis e os marroquinos havia sempre um ponto de tensão. E então eles não sabiam que eu era português. Quando eu cheguei, o roupeiro começa-lhes a perguntar: está aqui alguém? E eles diziam: está. Mas os lugares estavam vazios. Eu acho tanto disse: olha, não te preocupes que vou-me sentar ali. E sentei-me no chão, equipei-me no chão, mas fui para dentro do campo. Quando eles começaram a ver a jogar, eles vieram logo falar comigo. Eu disse: tu és de onde? E eu: sou português. Nós pensávamos que eras marroquino e tal. Os gajos já me acolheram de maneira diferente, Certo. quando eles começaram a ver a jogar. Mas eu assim que cheguei ao hotel outra vez, liguei logo para o meu agente: quero-me ir embora.
quero-me ir embora. Então eu cheguei aqui, os gajos meteram-me aqui num quarto, nem televisão tenho, comida fraca, e o meu agente na Corunha a dizer, pá, calma, 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 que eu vou ligar ao presidente, e diz, não, quero-me ir embora, quero-me ir embora. E ele a tentar me convencer para não me ir embora. E eu cheio de saudades, era aquilo, cheio de saudades, a primeira vez que saía de casa. Sem a família, sem a minha ex-namorada que na altura tinha, sem os amigos. Em 98 não havia internet, não havia cá chamadas, não havia nada. Só tinha um telemóvel, e era um telemóvel daqueles que era só SMS. Bom, às tantas, o presidente, o meu agente liga para o presidente, epá, onde é que vocês meteram o jogador quer-se ir embora, mas eles já me tinham visto a treinar, o jogador quer-se ir embora. O presidente foi ele próprio buscar-me ao hotel, foi-me buscar ao hotel, levou-me para um hotel 5 estrelas, deu-me na altura 2.500 euros, eu nunca tinha visto a dinheiro na minha altura, deu-me um Fiat Turbié, na altura o Turbié era, e eu liguei para o meu agente, olha, afinal já não me quero ir embora, os gajos já me deram tudo. Essa história foi engraçada. Depois, entretanto, fiquei lá, ainda fiquei nesse hotel algum tempo porque andava à procura de casa e não era fácil. Entretanto, aluguei uma casa. Mas a casa era uma casa grande que foi dividida. Eu acho que foi isso. Os gajos dividiram a casa em dois, fizeram 2 T1s. E quando a senhora da imobiliária me dá a chave, eu era para entrar nesse dia, ou no dia a seguir, mas ela deu-me uma chave e eu fui até ao apartamento para ver se precisava comprar alguma coisa. E entretanto estava ao telefone com um amigo meu daqui de Portugal. Então, chego a casa, sento-me no sofá e começo com o canal, com o comando da televisão, começo a tentar sintonizar os canais. Aquilo até nem dava nada, porque depois aquilo era como aqui, hoje em dia nós temos as boxes e aquilo na altura já existia lá. E aquilo não dava nada, mas eu só via, mas depois comecei a ouvir um barulho parecido àquele, estás a ver quando estás assim a sintonizar os canais, que aquilo vais, e eu comecei a ouvir um barulho, mas era um barulho sobreposto àquele, fazia. A primeira vez eu estava a falar ao telefone e estava assim, a primeira vez aquilo não me fez muita confusão, mas depois continuei a ouvir. Baixei o som da televisão e continuava a ouvir. E eu, agora começo assim, faço assim, eu levanto-me, vou assim atrás do sofá, então tinha lá uma piton. Eu estava a falar com o meu amigo e disse-lhe, Nelson, pá, eu já te ligo, que tenho aqui uma cobra em casa. E o gajo assim para mim, tens o quê? E eu tenho aqui uma cobra em casa, meu. E eu, estás a brincar? Não estou nada, já te ligo. E depois desliguei, ao lado, do apartamento ao lado, estavam os senhores a acabar ainda o outro apartamento, que eles tinham dividido. Eu chamei, pá, tenho aqui uma cobra. Eu na altura já estava lá para aí há 2 meses, porque tinha demorado a arranjar casa, e já falava bem espanhol. E os gajos foram lá e, pois está, não sei o quê. Depois saímos devagarinho, ela também não se assustou. Eu é que me assustei, ela não se assustou. Saímos devagarinho, liguei à senhora de imobiliária e ela apareceu lá com um senhor que tinha uma loja de animais, o gajo depois levou-a. Mas eu, claro, já não fiquei naquela casa, como é óbvio, eu já fiquei maluco, disse, eu não vou ficar aqui. voltei outra vez para o hotel. Tiveste quase ali o empresário outra vez a dizer: "Olha, afinal quero mesmo ir embora". Não, eu na altura já estava muito cómodo lá, mas só não fiquei foi na casa. Mas Claro. já estava muito cómodo, já me sentia muito bem, até porque comecei logo a jogar desde sempre. E no futebol, quando tu sais da tua casa para ir para outro sítio e começas logo a jogar, se não tivesse a jogar, se calhar diria. Mas como estava lá a jogar e já me sentia muito cómodo, fui muito bem recebido, epá, em 2 meses fiz logo muitos amigos. Isso acabou só por ser mais um motivo de brincadeira entre nós, porque muitos deles depois muitos deles chamavam-me cobra, acabou por ser engraçado. E Silas, malta que ainda hoje mantenho contacto. exato. Tu tocaste há pouco nesta questão de Ceuta ser já na zona do continente africano. Como é que era o processo de viagens, de ir a jogos? Como é que funcionava um bocadinho essa dinâmica? Nós na altura jogávamos ali, aquilo estava dividido em 4 grupos, portanto nós sempre que jogávamos fora tínhamos que viajar, passávamos o Estreito de Gibraltar, a travessia era relativamente rápida, no barco para aí 30 minutos, mas depois perdias ali algum tempo a embarcar e desembarcar, só que depois havia alturas em que o mar estava bravo e até nem dava para passar. Outras alturas passávamos e estavas no barco, tinhas as janelas e vias as ondas aqui,
mais ou menos assim, ao nível dos teus olhos, certo. e outros dias não dava mesmo para passar. Quando estava mesmo fechado, às vezes não dava para passar. Aconteceu-me poucas vezes, pelo menos a mim. Mas o processo era esse, era apanhávamos o barco, do outro lado tínhamos o autocarro e depois íamos jogar. Embora houvesse muitas viagens que eram 3 4 horas. Bem, imagina se fôssemos jogar a Badajoz, como jogar algumas vezes, fomos jogar a Badajoz, Mérida, hum, Granada, ou seja, as viagens eram sempre 2 3 horas. Outra coisa engraçada mas isso já foi no Elche, que eu nunca tinha tido. No Elche, a primeira vez que nós fomos de viagem, no Elche, às vezes até, imagina, Elche é em Alicante, é por baixo de Valência, Certo. no outro lado, precisamente no outro lado da Península Ibérica. Quando nós vinhamos jogar, por exemplo, a Badajoz, nós saímos para jogar ao domingo, saímos à sexta, dormíamos, dormíamos, por exemplo, em Madrid, de sexta para sábado. Sábado arrancávamos, íamos para Badajoz, dormíamos em Badajoz de sábado para domingo e jogávamos ao domingo. E depois vinhamos e chegávamos, por exemplo, às 5 ou 6 da manhã. Mas em Elche, a primeira vez que eu viajei, entro no autocarro, os gajos com os envelopes, tum, 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 eu abro o envelope e tinha lá dinheiro. E eu, isto é o quê? Eles chamavam de dieta. Ah, isto é a dieta. E eu, mas a dieta é o quê? Então os gajos davam, por cada dia que tu estavas fora, davam-te um valor, acho que era 50 euros, na altura já o euro Ah, estava a entrar, davam-nos 50 euros para tu poderes gastar. ok. Imagina, paravas numa bomba de gasolina, não gastavas do teu dinheiro. Isto é um espetáculo. Eu nunca na minha vida tinha tido aquilo, mesmo em Ceuta não tínhamos tido. E eu acho até que foi o único sítio que eu tive que tivemos que tivemos essa dieta foi em Elche. Acho que nunca tive em mais lado nenhum. Mas isto porque cada clube era um bocado diferente. Portanto, em Ceuta era assim: barco, depois comboio, depois jogávamos, comboio não, desculpa, autocarro, depois jogávamos autocarro, trazíamos outra vez até Algeciras, em Algeciras apanhámos outra vez o barco e depois do Porto cada um ia como queria. Ou seja, tanto para o Porto de Ceuta, porque Ceuta é um sítio mesmo muito pequeno. Ou seja, em Ceuta tu pegas no táxi e em 3 minutos estás em qualquer lado. Um, e, e então era fácil chegar ao Porto. E o processo era mais ou menos sempre assim. O problema é quando, às vezes, alguns jogadores que iam, por exemplo, imagina nós jogávamos domingo e depois eles iam a casa. Uns haviam em Cádiz, outros em Sevilha. Muitas vezes, depois, tinham folga, tinham que vir na terça-feira para treinar e muitas vezes não tinham barco porque o estreito estava de uma maneira que ninguém conseguia passar de barco. Então os gajos perdiam alguns treinos, às vezes perdiam treinos. A mim, eu que tive sorte, nunca me aconteceu. Já tocaste aí nesta questão do Elche também. Eu, se não estou em erro, no Elche cruzaste com o Tito Villanova. Sim, sim, foi meu colega. Pergunto que memórias é que tens dele enquanto jogador e como é que lidaste com a notícia do Uh, falecimento dele? Como é que foi lidar com isso? o Tito era uma pessoa muito, muito calma, muito calada. Eu até ao princípio não falava muito com ele, depois entretanto ele foi se abrindo um pouco mais. Era muito bom jogador, jogava mais ou menos a 6, médio defensivo, era muito requintado tecnicamente, mas ele já tinha um conhecimento do jogo muito alto. E depois, entretanto, à medida que eu fui conhecendo melhor, ele foi me ensinando também várias coisas. Mas nós só jogámos um ano praticamente juntos. Depois, entretanto, fui o vendo, primeiro como adjunto do Guardiola, depois com ele como treinador principal, e depois aconteceu aquilo. Eu já não tinha contacto com ele há muito tempo, naturalmente que é sempre de lamentar, mas é como eu te digo, não era um amigo meu no sentido de irmos almoçar, jantar, tínhamos boa relação. Foi pena, porque ele era realmente muito boa pessoa, mas nós não tínhamos, até porque as idades eram muito diferentes, tínhamos muito boa relação no treino, porque ele era realmente, gostava de ensinar, gostava de passar conhecimento aos jogadores mais jovens, mas era uma pessoa muito recatada, muito calada. Até porque eu acho que a maneira de nós jogarmos com o primeiro treinador, ele não gostava muito da maneira de nós jogarmos. E então ele era daquelas pessoas que não gostava, também não era destruir a idade,
ficava um bocado calado, mas eu sentia nele que ele não gostava, porque ele era um jogador muito técnico e o nosso primeiro treinador era muito defensivo, muito bloco baixo. O Tito não gostava daquele tipo de jogo, até porque ele não jogava muito com ele. Depois, entretanto, trocámos de treinador, veio um treinador mais ofensivo e o Tito já jogava sempre. Mas é como eu te digo, as memórias que eu tenho dele são sobretudo no campo, no treino e ensinamentos que ele nos ia passando. Depois, fora do campo, ele não era de falar muito. Voltas depois a Portugal pelas portas da União de Leiria, e é nessa altura que, em 2003, no caso, que te tornas, internacional por Portugal. Eh, Pergunto-te, como é que foi o processo de tornares internacional não jogando num dos grandes? E pergunto também se hoje em dia sentes que é mais difícil isso acontecer. Vimos, por exemplo, agora o caso do Jota Silva, do Vitória, falou-se muito dessa questão. Como é que foi na tua altura? Como é que foi todo esse processo? Eu acho que na altura é sempre difícil para qualquer um, tanto na minha altura como nesta altura não é fácil. O Jota Silva teve um nível muito alto também e ele acabou por ir. Eu acho que acabei por ir porque num torneio de. Estava a fazer uma época muito boa, mas num torneio de seleções B, eu fui chamado e fui o melhor jogador do torneio. E esse torneio, o Scolari tinha assistido ao torneio. Depois, naturalmente, que seguramente que aí chamei a atenção e depois ele continua a seguir-me. A minha equipa também era muito boa, é um facto. Ou seja, eu no Leiria tive jogadores, repara, tive colegas no Leiria, três, eu não sei se o Tiago chegou a ser campeão europeu, mas ganhou, de certeza ganhou a Liga Europa. O Nuno Valente foi campeão europeu, o Derlei foi campeão europeu, o Tiago ganhou a Liga Europa pelo Porto, mas estes três jogaram no Porto. O Costinha tinha jogado antes no Porto e no Sporting. O Elton depois jogou no Porto. Tínhamos o João Paulo, não sei se lembras, o João Paulo era um central que jogou no Sporting e jogou no Porto, no Vitória de Guimarães. Tínhamos o Renato, que era um central que tinha jogado no Sporting, o Bilro tinha sido lateral do Sporting, o Leão tinha sido médio defensivo do Sporting, o Fernando Aguiar tinha jogado no Benfica. Nós tínhamos um leque de jogadores, todos eles ou tinham passado ou passaram por equipas grandes, quase todos. O do Alá tinha jogado, depois jogou no Sporting, o Maciel jogou no Porto. Nós tínhamos muito bons jogadores, ou seja, eu estava a um nível muito alto, mas eu também tinha muitos bons jogadores à minha volta. A nossa equipa era uma equipa, provavelmente eu diria que se calhar foi das melhores equipas que eu apanhei. Até, no meu entender, a nível individual, até mais forte do que a do Belenenses. E então o meu nível, que já era alto, era potenciado também ainda pelos meus colegas e pelos bons treinadores que tivemos, né? Tivemos bons treinadores, do José Mourinho, tivemos o Mister Cajuda, que foi no ano em que eu fui à seleção. O Mister Cajuda também já muito experiente e sempre com bons trabalhos. Portanto, a equipa também era muito boa, ajudava bastante. Se me perguntas se agora é mais fácil ou mais difícil, eu não sei dizer. Agora, também não há muitos jogadores que tenham conseguido aquilo que o Jota fez agora. Exato. Portanto, eu acho que é muito similar. Se jogas numa equipa que não é chamada grande, tens sempre menos possibilidades de ir. Não quer dizer que não vás, porque depois o potencial dos jogadores também conta, e o Jota tem potencial e por isso é que acabou de ir e agora vai jogar para a Premier League. Portanto, mas na minha altura era difícil, até porque se tu começas a ver os jogadores que nós tínhamos, Figo, Rui Costa, Sérgio Conceição, Deco, Costinha, Maniche, o Cristiano depois acabou por ir, Quaresma, Pauleta, Nuno Gomes, Ricardo Carvalho, Ricardo Guarda-Redes, Jorge Andrade, ou seja, todos Sim. jogadores de um nível muito alto. E na minha posição também jogadores Deco, Rui Costa, só estes dois, Deco e Rui Costa. Depois o Viana também ia, ou seja, o nível era muito alto, o nível era realmente muito alto e não era fácil de ir. Portanto, claro que tem valor, mas eu acho que o Jota também tem valor, porque também foi numa altura em que os jogadores são muito bons. Silas, certamente já te fizeram esta pergunta várias vezes,
Mas tal como te disse no início, quem é da minha geração, neste momento tenho 25, cresce a ver o Silas a um nível altíssimo, Leiria, Belenenses. Nunca chegou a real oportunidade de transferir para um dos grandes. Hum, Acredito que lá está, chegou, que seja algo chegou, que só que questione. chegou, só que eu na altura optei pelo Wolves. Ahm, Nós tínhamos o Porto, sobretudo o Porto com o Mr. Mourinho, que estava interessado, mas eu ainda tinha ali contrato com o Leiria por mais um ano, e na mesma altura em que o Mourinho nos liga, entretanto liga-nos também o Wolves. O Wolves faz uma oferta financeira muito boa ao Leiria. O Porto estava ali a ver, à típica maneira portuguesa, como é que podia negociar. Uh, Financeiramente, para mim, também o contrato em Inglaterra era mais alto. E eu pensei, bem, se eu vou estar agora a dizer que não ao Wolves, depois não sei como é que correm as negociações entre o Porto e o Leiria. O presidente do Bartolomeu também não era fácil de negociar. Eu tenho muito boa relação com ele, mas ele não era uma pessoa fácil de negociar. E eu pensei, se isto não se dá, depois ele vai-me dizer, ou chegam aqui a um acordo com o Porto, ou vai-me dizer que se eu não renovo, depois não jogo, e depois vai. E então eu disse, pá, eu vou já para a Inglaterra, até porque na altura o futebol inglês já estava a um nível muito alto. E aliás, nesse ano até fui eu para o Wolves, foi o Cristiano para o United, e foi o Hugo Viana para o Newcastle, e foi o Postiga. Foi o Postiga para o Tottenham. Fomos os quatro nesse ano. Exatamente. Ou seja, só se falava de Premier League, e eu pensei, isto é a melhor liga do mundo, e pronto, foi assim. Tínhamos realmente a possibilidade de poder ir para o Porto, mas ainda não havia uma oferta. Havia um interesse que o Mister Mourinho me tinha demonstrado pessoalmente, mas não havia nenhuma oferta formal, não havia negociações. E os valores envolvidos relativamente à transferência do Wolves eram muito altos, tanto para o clube como para mim. E então chegou uma altura. Eu sinceramente eu não tinha ganho, quase não tinha ganho dinheiro nenhum no futebol. E, e depois são contratos que te fazem pensar naturalmente. Vens de ganhar 3 mil ou 4 mil euros. No Leiria já ganhava um bocadinho mais, mas também não era muito mais. E depois fazem-te uma oferta de mais de 10 vezes mais, e tu dizes, não vou ficar à espera, não é? Porque tu nunca sabes, não sabes se tens uma lesão, se não tens uma lesão. Então pronto, decidimos, e eu também decidi ir para a Inglaterra. E como é que descreves a realidade que encontraste em Inglaterra? O jogador técnico que era o Silas teve um bocadinho de dificuldade nessa adaptação à Inglaterra, porventura? Sim, eu tive dificuldade, também porque o futebol lá era um futebol muito britânico, sobretudo a nossa equipa. Havia já equipas, sobretudo o Arsenal, que nesse ano ganhou tudo, e eu acho que até nem perdeu nenhum jogo. Sobretudo o Arsenal, que era a equipa mais forte, era uma equipa já muito técnica, mas havia poucos treinadores estrangeiros, havia muitos treinadores britânicos, o futebol era um futebol muito direto. Eu acho que depois, 1 ou 2 anos mais tarde, sobretudo depois de apanhar o Mister Jus, eu acho que já estaria preparado para me adaptar, mas na altura não estava. E depois, lá está, eu acho que o treinador também, quando me contratou, ele viu-me a jogar, mas depois praticava um futebol que se calhar não era condizente com aquilo que eram as minhas características, e tive dificuldade. Mas repara que tive eu dificuldade, teve o Viana dificuldade, teve o Postiga dificuldade, o único que não teve foi o Cristiano, porque o United também já praticava um futebol diferente, né? Um futebol que se adapta às características do Cristiano. Mas todos os outros nós tivemos dificuldade, porque tanto o Newcastle como o Tottenham como o nosso era um futebol muito direto, que foge um bocado daquilo que eram as nossas características, tanto minhas como do Viana como do Postiga. Uh, Jogadores um bocado mais técnicos, que não são tão fortes no jogo aéreo, que o nosso jogo não era sempre só jogo aéreo e segunda bola e tal. O nosso jogo era um jogo diferente, e acabámos todos por ter dificuldade, essa é que é a verdade. Hoje em dia eu acho que era mais fácil para nós, dadas as nossas características e as características do futebol inglês hoje em dia.
que continua a ser um futebol muito intenso, mas muito mais bem jogado, muito mais jogado com a cabeça. Silas, e que memórias é que tens desta vertente, por exemplo, mais dos adeptos? Não foi uma época fácil também para o Wolverhampton, que acaba por descer divisão, mas há muito esta conversa dos adeptos, do apoio. Que memórias é que tens dessa questão em Sim, é específico? isso. Isso aí eu vou-te já dizer que nunca apanhei adeptos assim. Porque nós nem éramos uma equipa de ganhar muitos jogos. Agora, isso sim, nós tudo aquilo que tínhamos, metíamos em campo. E os adeptos gostavam disso. Mas eu, imagina, jogando, não jogando, cada vez que nós íamos para o campo, tínhamos de estar lá 1 hora e meia antes, quando jogávamos em casa, nem havia estágio, tínhamos de estar 1 hora e meia antes. Eu tinha que ir para aí 2 horas e meia antes, 2 horas e meia antes, porque quando tu chegas ao estádio, basta um carro dos nossos parar, que és logo rodeado por todos os adeptos e depois tens de estar ali. E eu acho bem porque é uma maneira interessante de venderes o produto, de dares a conhecer às pessoas. E ali tu tens de estar ali, estás ali com os adeptos, estás a dar autógrafos, estás a assinar fotos, estás a tirar fotos. Então, independentemente da classificação da equipe, os adeptos do Wolverhampton, do Wolves, são adeptos do Wolves, não são adeptos do United, não são adeptos do Arsenal, são do Wolves, eles vivem na cidade, são adeptos da cidade e da equipa da cidade. E então a convivência era muito boa. Por exemplo, no último jogo que nós jogámos contra o Tottenham, já tínhamos descido divisão nesse ano, nesse jogo já tínhamos descido divisão, e acabámos por perder o jogo 2-0. 2-0. Acabámos o jogo, o Mister disse-nos, ok, vamos para dentro. Quando chegámos ao balneário, ele disse-nos, ninguém se desequipa, vamos entrar outra vez no estádio. Portanto, o que é que aconteceu? Nós saímos, o Tottenham saiu, os árbitros saíram, nós voltámos ao estádio. Quando voltámos ao estádio, à relva, estava o estádio completamente cheio, nós a darmos uma volta olímpica, os adeptos a baterem-nos palmas, nós a batermos palmas aos adeptos, isto numa equipa que tinha descido divisão e tinha acabado por perder o último jogo. Mas é uma ligação tão grande entre adeptos e equipa. Lá está, o que é que eles não gostam? Não gostam de falta de compromisso, não gostam de falta de respeito para com a equipa. Ok, jogas, não jogas, tens de dar ao pedal, não vale a pena vir falar do treinador, não vale a pena vir falar daquele, não vale a pena vir falar do outro. Tens de respeitar o teu clube paga-te o salário a tempo e horas, tu não assinaste para ser titular, não assinaste para... Claro que nós queremos sempre jogar, porque nós vamos para um sítio como eu, para a Inglaterra, deixas a família, tu vais para ali e vais com a expectativa de jogar, mas depois chega um treinador e diz, não, é aqui quem manda sou eu, tu não jogas. Claro, tens de ficar chateado, tens de ficar... mas isto tens que provar no campo, tens que continuar a dar ao pedal. Eu nunca, publicamente, nunca disse nada. Claro que eu tinha conversas com o meu treinador e dizia, pá, mas tu disseste, em janeiro fui falar contigo para me emprestares, para ir para o outro lado, tu disseste que não, que eu ia ter mais oportunidades, não me dás as oportunidades. Mas ele não me dava oportunidades porque eu não encaixava naquilo que era a ideia do jogo dele. Era um jogo muito direto, eu pessoalmente também não gostava. Depois no ano, quando descemos, ele falou comigo para eu ficar lá e eu disse, não, quer dizer, se na primeira liga jogas assim, na segunda liga então, disse, não quero, isso eu não quero, eu quero ir para o outro lado, porque eu não me adapto ao seu estilo de jogo. E tenho muito boa relação com ele, porque uma coisa é o treinador, outra coisa é a pessoa. Tínhamos muito boa relação, mas como treinador eu não gostava dele, não gostava do futebol que eles praticavam e não se enquadrava nas minhas características. Eu contigo, se calhar com outras ferramentas, eu se calhar mais tarde tinha-me adaptado. Mas naquela altura não consegui. Silas, e do ponto de vista social, como é que foi, viver em Inglaterra? Que memórias é que guardas? E pergunto também se tens uma Aí, história aí fixe custa um curiosa. bocadinho mais, aí custa um bocadinho mais, porque primeiro o Wolverhampton é uma cidade mais pequena e depois, sobretudo pelo clima, né? Nós estamos habituados a um clima, sobretudo eu estou habituado aqui a um clima em Lisboa, que é que, é, que há em poucos sítios. Epá, em Inglaterra tens às 3 da tarde já está quase de noite, depois tens sempre aquela chuva miudinha. Não é que eu tivesse passado mal, não passei mal, porque na realidade eu, enquanto jogador, a minha vida foi sempre
casa-treino, descansar, recuperar, descansar, alimentar-me bem. Nunca fui de fazer assim uma vida muito diferente daquilo que é. Mas pá, estás em Portugal é diferente, é sempre diferente, mesmo a própria comida é diferente. A nossa gastronomia para mim é das melhores do mundo. Eu já vivi em vários sítios, mas nunca comi como aqui. Mesmo em Espanha, eu acho que a nossa, sobretudo para mim, para o meu gosto pessoal, é melhor. Mas a Inglaterra é sempre um bocadinho mais difícil, porque lá está, eu, por exemplo, em Espanha era aquilo que eu dizia, eu em Espanha eu estava sempre, constantemente com os meus colegas. O próprio clima convida a isso, convida a Claro. ir beber um café, depois o horário espanhol que eles tinham na altura, agora se calhar já se foi desfazendo um bocadinho, mas o facto das lojas fecharem às 2 e depois abrirem outra vez às 5 ou às 6 da tarde, e a malta ter ali um bocado de tempo para descansar, as pessoas andam todas elas um bocadinho mais descansadas e mais dispostas a beber um café, a ir comer fora, a socializar. Ou seja, há aqui diferenças muito grandes. Em Inglaterra não, em Inglaterra chega às 3, 4 da tarde, já não vê ninguém na rua. Se quiseres ir beber um copo, por exemplo, um jantar de equipa às 8 da noite, eu quando chegava ao jantar de equipa, a maior parte da equipa já estava bêbada. Eles às 8 da noite já estavam arrumados. E bebiam, mas bebiam a sério. Eu nunca fui de beber, mas bebiam a sério, já estavam arrumados às 8 da noite. Em Espanha não, em Espanha tu jantar às 8 da noite. Começámos a jantar às 10. A jantar às 10, e pá, depois íamos beber um copo quando podíamos, né? Se chegássemos um sábado, por exemplo, ou sábado à noite, já sabíamos todos. Aquilo não era preciso combinar. Ponto de encontro era quase sempre o mesmo. Bueno, a partir de agora, onde é que vamos jantar? Vamos jantar aqui, depois vamos beber um copo ali, depois não sei o quê. E a vida social era muito diferente. A vida social em Inglaterra era mais difícil, até por isso que eu te digo. Mas o Paulinho jogou comigo, o Paulinho, um grande capitão, espetacular. O Paulinho vivia em Liverpool, ele vinha de chofer, ele tinha chofer e vinha todos os dias, 1 hora e meia. Mas lá está, o Paulinho vivia em Liverpool, o Wolves é muito perto de Birmingham, depois tínhamos outros a viver em Birmingham, depois tínhamos outros a viver em sítios muito dispersos, e em Ceuta, por exemplo, não. Em Ceuta toda a gente vivia ali. E nós éramos uma autêntica família. Ali no Wolves já era um bocadinho diferente. Se bem que tínhamos muito bom grupo, mas era diferente. A nível social era diferente. Ou seja, a nível social eu não gostei tanto de viver em Inglaterra. Gosto mais de sítios como Portugal, como Espanha, o próprio Chipre também. Tínhamos a vida social no Chipre, até porque no Chipre tinha imensos portugueses. Sim, e fazemos aqui a ponte perfeita para o próximo país, no estrangeiro em que estiveste. Lá está, passas pelo Belenenses, pelo Leiria, e rumas depois a Chipre. Hum, Já tive aqui vários convidados. Eu acho que Chipre é o país mais representado no podcast até o momento. E eu acho que a frase que mais ouço é: estar em Chipre é como estar de férias, e depois tens um part-time como jogador de futebol. Sentiste um bocadinho isso também? Ou seja, um clima tão bom, que convida sempre a essa vida social mais ativa também? Eu não senti bem assim, não senti bem assim porque eu sempre fui mesmo muito profissional. Ou seja, muitas vezes a minha família queria ir para a praia e eu dizia: não, 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 eu vou fazer a sexta. Ou seja, independentemente do sítio, independentemente do clima, a minha prioridade sempre foi o futebol. Enquanto fui futebolista profissional, sempre foi o futebol. Nunca foi em part-time. Agora, é dos países que realmente te puxa a isso, porque tu, por exemplo, no Chipre, junho, julho, agosto, é impossível treinar à tarde. E mesmo de manhã tem que ser muito cedo. É mesmo muito, muito, muito agressivo. O calor é muito agressivo, a umidade é muito alta, então é muito difícil treinar à tarde. Então, quando é que nós treinamos? Ou treinamos cedo, muito cedo de manhã, ou então no final da tarde, 7, 8, e 8 já a sair de lá, às vezes a sair de lá 10, 11 da noite. Depois de fazer o teu banho de gelo, depois de fazer as tuas coisas, a sair já a essa hora. Portanto, era ligeiramente diferente. Agora, é realmente um país para viver incrível, incrível. Praias lindíssimas, como eu te digo, epá, claro que se não tens treino, ou se tens treino só às 7 da tarde, se calhar há malta que vai para a praia
Mas eu não ia muito, a não ser que não tivesse treino. Ou a não ser que, por exemplo, imagina, na pré-época até podia ir, mas quando começava o tempo de competição aí já não ia muito. Já não ia muito porque sentia que a praia me deixava mole e eu queria treinar a sério, não queria treinar canhaca, como nós costumamos dizer. Então eu encarava aquilo de maneira ligeiramente diferente. Silas, a verdade é que foste campeão em, 2011, 2012, na altura no AEL Limassol. Pergunto que memórias é que guarda dos festejos? Houve assim realmente uma festa grande a nível de adeptos? Como é que foi na cidade? Olha, o AEL é muito similar, eu quando vejo aqui o Vitória de Guimarães vejo muito daquilo que tem o AEL, é muito similar ao Vitória de Guimarães. Porquê? Porque não é considerada uma das equipas maiores em geral no país, mas tem uma das claques que é das melhores do país, e então são mesmo muito semelhantes. E no AEL, quando eu fui para lá, primeiro tive uma história engraçada que era, eu quando cheguei lá em janeiro de 2011, e em janeiro eu meti tudo no contrato. Eu meti prémio por ser campeão, prémio por ganhar taça, prémio por jogar final da taça. E eu quando cheguei lá estava em oitavo. Estava em oitavo e eles devem dizer, esse gajo está maluco, a gente vai meter tudo o que ele quer, porque a gente não vai ser campeões. Pensavam eles, se calhar. Então puseram tudo no contrato, puseram-me tudo. Tudo o que eu lhes pedi, prémio por ser campeão durante o meu tempo de contrato. E cheguei lá, eles puseram tudo. Nesse ano que eu cheguei lá, ficámos em oitavo. Eu cheguei lá, já estava tudo lixado, já era o terceiro ou quarto andador, ficámos em oitavo. Mas no ano a seguir, fomos campeões. Fomos campeões, fomos à final da taça e não ganhámos a final da taça porque o nosso capitão foi expulso, por se calhar até ganhávamos. Uh, e eu acho que era dos únicos que tinha prémio por ser campeão. Os outros quase ninguém tinha, porque ninguém tinha posto, porque não sei, na altura não se lembravam. E eu cheguei lá e disse: não, eu quero prémio por ser campeão, quero prémio por ganhar a taça, prémio por jogar a final da taça, só vocês já ganham e eu também quero. E pronto, e nesse ano, no ano a seguir, ou seja, eu cheguei lá em janeiro de 2011, depois era a época de 10-11 e na época de 11-12 nós fomos campeões. E o El já não era campeão há 44 anos. Há 44 anos não eram campeões. Mas a massa adepta é muito forte, é realmente uma massa adepta muito boa. Imagina, que não ganhares um campeonato há 44 anos, teres andado em sétimos, oitavos, todo o ano nós começámos sempre a ganhar, logo desde muito cedo andámos sempre ali, primeiro, segundo lugar, aquilo a euforia era enorme. Eu onde quer que fosse não pagava nada. Almoço, jantar, não pagava nada. Porque as pessoas de lá ou são do AEL ou são do Apollon. Que são eram as duas grandes equipas, agora o Ares, apareceu lá uma equipa que tem um investidor russo, que é o Ares, que até está melhor do que os outros, acabou por ser campeão agora há pouco tempo. Mas aquilo era o dia inteiro, foi o ano inteiro uma maravilha, acabámos por ser campeões. Depois disso nunca mais foram, outra vez, já há muito tempo não são. Mas o país em si, para viver, muito bom. Como eu dizia, a nível social também muito bom. Primeiro porque, repara, nós, na nossa equipa que fomos campeões, tínhamos 15 pessoas a falar português. Uns portugueses, outros brasileiros, outros angolanos. Até o treinador, que era cipriota, já queria falar português. O diretor desportivo era português também. E tínhamos um grupo muito forte também. E aí eu acho que o treinador e o diretor desportivo fizeram um trabalho muito bom, porque vieram contratar muita gente a Portugal, gente com uma dinâmica de trabalho e com uma exigência de trabalho muito alta, que eu acho que faltava muito. Quando eu cheguei lá, aquilo era do pior que eu já tinha visto, e depois, entretanto, o treinador e o diretor desportivo, nesse aspecto, fizeram um trabalho muito bom e conseguiram construir um grupo muito forte. E pronto, acabámos por ser campeões com mérito, na minha opinião. Silas, pergunto-te isto porque já tive vários relatos também desta situação em Chipre em concreto. Nos 3 clubes por onde passaste, tiveste situações de salários em atraso, eventualmente em algum deles? Todos, 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 todos. Todos. Mesmo no AL, que tínhamos sido campeões, e mesmo já depois de termos sido campeões, passado 44 anos, para receber
os salários que tínhamos em atraso e os prémios que eu tinha. Portanto, nós fomos campeões em maio, fomos campeões em maio, só recebi tudo em setembro, e foi porque já os tinha ameaçado, tive que fazer caixa, porque senão andavam ali. Depois tive outro clube, o Pafos, que acabou por. O Pafos até foi uma história engraçada. Eu estava no AEL, tinha acabado o contrato com a AEL, tinha outras ofertas, o Pafos ligou-me, ofereceu-me um salário muito semelhante àquilo que eu ganhava no AEL, e eu disse, vocês podem pagar isto? Bom, quando eu cheguei lá, o investidor foi-me buscar num Ferrari, esses gajos têm dinheiro, para me convencer, foi-me buscar ele, era ele e o presidente da Câmara, disse, esses gajos têm dinheiro, vem buscar de Ferrari, chegou o presidente da Câmara para me receber e tal. E os gajos conseguiram me convencer. Disse, bem, isto vai correr bem. Primeiro jogo que fizemos, fomos jogar ao Anortas, acho que até perdemos 3-1 ou 4-1. Já tínhamos 2 salários em atraso, já era setembro. E o primeiro jogo, porque a gente tínhamos perdido 4-1, já nos queriam multar. Disse-lhes, vocês já têm 2 meses de salário em atraso. Se vocês multarem, eu não jogo mais, vão embora para Portugal. Depois lá os gajos não multaram. Mas aí, por exemplo, em janeiro, rescindimos quase todos. Não recebemos quase nada. Ou seja, eu estive lá de julho até janeiro, devo ter recebido para aí um mês ou 2, e depois ainda me passaram uns cheques falsos, quando eu rescindi, ainda me passaram uns cheques falsos. Assinei para outra equipa, que era o Étnico Dacna, aí tive 1 ano e meio, também sempre com salários em atraso, mas diferente. Presidente, muito boa pessoa, pá, sempre a dar a cara, pá, quando as coisas já estavam, imagina, já 2, 3 meses de salários, ele chamava e dizia-me ao Silas, pá, vai lá e faz lá um apanhado de quanto é que a malta pode precisar, eu não consigo pagar agora o salário todo, mas quanto é que a malta pode precisar para aguentar aqui uns dias, que depois, entretanto, consigo o dinheiro. E nós fazíamos uma lista e ele dava, pá, 200 a um, 300 a outro, 400 a outro, mas era um homem que estava lá todos os dias, ele não pagava mesmo porque não tinha, porque falhava o sponsor, que era a Cita Vision, similar à Oliver de Esportes, que era quem dava o dinheiro às equipas, que eles recebiam ao mês. Mas o homem estava sempre ali, ou seja, não fugia, dava sempre a cara. Se precisasses mesmo de alguma coisa, o gajo às vezes até tirava do dele para nos dar. E foi um clube que, apesar dos salários entrados, eu gostei de estar porque sentia que ele era diferente dos outros. Os outros eram só aldrabices, e amanhã e depois e já recebeste. E depois eu já tive uma situação no AEL que tinha, eles disseram-me que eu já tinha recebido o cheque que tinha no banco, e o cheque estava em minha casa, e disse, mas como é que eu já recebi se o cheque está em casa? Estás-me a dizer, então não foste tu, foi o outro, coisas assim. E aquele homem não, o presidente do Étnico Dacna não. Mas a verdade é que o dinheiro fazia falta aos jogadores, e depois, entretanto, vim-me embora, ainda me vim embora quando vim embora do Acna, tive lá 1 ano e meio, ainda me vim embora para aí com 4 ou 5 meses de salários em atraso. Acabei por fazer um acordo com eles só me pagaram a primeira prestação, depois já não me pagaram mais, e depois acabei por meter na FIFA, e eles até ficaram 2 janelas de mercado sem inscrever por causa disso. Mas quer dizer, já tinha feito um acordo, eles depois também me deixaram de atender, enquanto eu estive lá não, enquanto eu estive lá eu atendia-me sempre, recebia-me sempre, mas depois deixou-me de atender, e pronto, tive que meter na FIFA. Mas sim, todas as experiências que eu tive no futebol cipriota, houve salários em atraso. Se bem que eu acho que agora já alguns clubes como o Aris, o Pafos, sobretudo estes dois que têm investidores russos, pagam sempre a tempo e a horas. Segundo o que eu sei, eu nunca trabalhei lá, mas segundo o que eu sei, ainda tenho alguns amigos. Depois os outros, a maior parte deles atrasam-te, porque depois no final do ano, se tens ali 3 ou 4 meses, eles dizem, olha, vou pago-te 1 mês ou 2 e tu perdoas os outros 2 e eu pago-te já.
E há muita malta que aceita, porque quer saber livre daquilo, é sempre uma maneira deles pouparem dinheiro. Um, À exceção pelo menos de 2, 3 clubes que eu sei que já não fazem isso, mas na minha altura, a minha experiência como jogador foi incrível, foi sempre, sempre, sempre salários em atraso. Agora, epá, por exemplo, eu tinha um bom salário, eu conseguia aguentar, também já tinha feito um pé de meia importante, conseguia aguentar, mas havia gente que não. Havia gente que não tinha dinheiro e que muitas vezes nós, os mais velhos, tínhamos que andar a emprestar dinheiro aos nossos colegas, um, porque ganhavam pouco. Mesmo o jogador cipriota ganha pouco, o jogador que vive lá ganha pouco. Mas também tem as mesmas despesas que nós temos, porque não é, Claro. não é barato viver no Chipre. Chipre é muito bom sítio para viver, mas não é barato. Porque há muito turista, porque inflacionam os preços, e as coisas não são baratas. Mas vive-se muito bem. Naturalmente, se tiveres salários em dia, vives espetacularmente bem. Mas em 2015 rumas à tua última experiência no estrangeiro, no caso na Índia. Na altura estavas com 39 anos a jogar no teu Atlético. Hum, a vertente financeira teve aqui um peso muito grande para decidires emigrar outra vez nessa altura, não? Sim, a vertente financeira e também o tempo de duração da liga, porque era uma liga de promoção. O Miguel, eu já conhecia o Miguel tinha estado lá e falou muito bem. A nível a nível da organização eram muito, muito fortes. A nível, por exemplo, a nível de pagamentos não me preocupei com nada, 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 nada. A organização é toda muito forte. Foi o Miguel, foi o Simão também estava na nossa equipa. Logo aí, epá, já conhecia dois, o Simão já o conhecia da seleção, o Miguel conhecia-o daqui também, até porque tínhamos estado ambos no sindicato. Como a liga lá começava mais tarde, nós fomos para o sindicato para nos prepararmos, para não estarmos parados. Fomos fazer uma pré-época no sindicato. Já conhecia o Miguel já me tinha falado muito bem tanto do clube como da liga em si. Tinha outros colegas meus que estavam em outras equipas. O Gregory jogava no Goa. Tinha outros, o João Coimbra também tinha ido para uma equipa que era o Quelara. O Postiga também tinha ido para uma equipa, agora já não me lembro qual era a equipa O do Atlético Postiga, mas Kolkata, acho eu. sim, o Kolkata era. Portanto, havia muita malta a ir e depois era o facto de ser só 3 meses. Ou seja, éramos, a nível financeiro era bom, e era uma coisa que eram 3 meses, não, ou seja, eu fui para lá, aquilo acabava em dezembro, pensei, bem, vou lá, 3 mesinhos, uma experiência nova, uma experiência diferente, a nível financeiro muito bom, um, e depois em janeiro chego aqui, tenho a janela de mercado aberta se quiser continuar a jogar. E foi o que aconteceu. Acabou por ser uma experiência muito engraçada, onde estamos ali 3 meses seguidos, todos juntos, vivíamos todos num hotel, no mesmo hotel. Era um hotel 5 estrelas, quando a equipa adversária vinha jogar, ficava no nosso hotel. Quando nós íamos jogar, ficávamos no hotel deles. Depois conhecíamos, a malta estava ali também toda na conversa. E na realidade não havia descidas, ou seja, não havia aquela componente competitiva de dizeres ok, temos que ganhar porque não descemos. Assim, era tudo muito mais suave, Certo. tudo muito mais suave. Então foram 3 meses engraçados. E nessa altura, há a contratação de várias estrelas do futebol mundial por parte dessa liga na Índia. Hã, disseste agora que foste convivendo com muitos dos teus adversários. Quem é que te surpreendeu mais, tanto dentro como fora de campo? Roberto Carlos. Roberto Carlos era para aquilo que ele tinha atingido na sua carreira. Gostei muito de o conhecer. Tivemos, por exemplo, só para tu veres, por exemplo, acabámos o jogo e depois até jogámos em nossa casa neste jogo. Acabámos o jogo e fomos todos para a piscina. O Roberto Carlos, os colegas dele. O Roberto Carlos era treinador do jogador. Fomos para a piscina, depois tivemos. No dia a seguir estávamos todos na conversa. Roberto Carlos, espetacular, como pessoa também. Mas em geral, a malta toda a malta porreira. Olha, e pergunto também se houve esta questão do choque de realidade
Pronto, já disseste que a equipa estava muito concentrada no hotel, está muito tempo aí, mas a verdade é que a Índia, a nível cultural, é uma realidade totalmente diferente daquela que tens em Portugal, Inglaterra, em Espanha. Como é que foi lidar com isso? O que é que te, não vou dizer chocou, mas o que é que te surpreendeu mais, vá? Algumas coisas chocam na Índia. Pá, para tu veres, por exemplo, quando nós fomos jogar a Nova Delhi vi coisas que eu nunca tinha visto. Vi, por exemplo, imagina uma linha de comboio, onde um comboio passa para cá, outra linha de comboio, onde outro comboio passa para cá, e no meio destas duas linhas havia barracas, autênticas barracas, pessoas que viviam ali. Ou teres um passeio inteiro cheio de barracas e pessoas a viverem no passeio. Um passeio largo, mas largo daqueles passeios Sim, mesmo sim, sim. muito largos, e isso choca-te bastante. Um, Porque nós vivemos num hotel 5 estrelas, mas eu pessoalmente por acaso gosto de sair, gosto de viver, gosto de ver como é que as pessoas vivem. E onde nós estávamos ainda era uma zona mais pobre, que era Guwahati, é no nordeste da Índia, mesmo lá encostado à China, encostado ao Bangladesh. Aí ainda se acentua mais. Saímos cá para fora, a pobreza era pobreza extrema. Depois também tem gente na Índia com muito dinheiro, mas se nós nos limitássemos só àquela bolha do hotel, parecia que era tudo muito bonito, mas eu por acaso gosto de sair, gosto de ir ver, e a pobreza extrema e há dificuldades. E isso aí sim chocou-me. Depois uma vez também fomos onde é que eu vi isto? Foi uh, não me recordo agora onde é que foi, mas foi em Mumbai. Em Mumbai via arranha-céus e os andaimes eram canas de bambu, não são andaimes normais, canas de bambu. E tu vês as pessoas em cima, lá em cima. Isto já foi em 2015, mas vias as pessoas lá em cima e ao mínimo descuido vem cá para baixo. E o gajo disse, mas como é que estes gajos se, se, se sujeitam a isto? Tem que se sujeitar, não tem outra maneira de subsistir. E se um não aceita, há de haver outro que aceita, porque eles são muita gente. E estas coisas, epá, tu vês aqueles, vês gajos lá em cima, mas em arranha-céus, não estamos a falar de prédios de 3 nem de 4 andares, em arranha-céus. E andaimes de canas de bambu, um, e sem proteções nenhumas. Aliás, se tu fores à net, se consegues meter andaimes na Índia, e tu vês lá arranha-céus com canas de bambu, como andaimes. Depois vês o comboio a passar e cheio de pessoas em cima do comboio, na parte de cima mesmo do comboio. Portanto, vês imensas coisas na Índia que eu nunca tinha visto, mas ao mesmo tempo ajuda-te a perceber também e a valorizar aquilo que tens, porque há pessoas que realmente passam por muitas dificuldades, e nós às vezes que não passamos, porque temos quase tudo, uh, andamos-nos a queixar por uma outra e por uma coisinha de nada, quando há pessoas que na realidade não têm nada e conseguem ser felizes assim, sem ter nada. Silas, terminamos esta viagem pela tua carreira no estrangeiro. Eu tenho só aqui um pequeno jogo de perguntas e respostas rápidas para ti sobre estas aventuras que tiveste. Peço-te que respondas quase a primeira coisa que te Sim, vem à cabeça destes países no estrangeiro. Para começar, qual foi o país em que mais gostaste de viver de forma geral? Espanha. O país com a melhor Tirando gastronomia. Portugal. Tirando Sim, sim, Portugal. fora de Portugal, fora de Portugal. O país com a Portanto, melhor gastronomia. Espanha também. O clube que representaste no estrangeiro com o melhor estádio em termos de infraestruturas. Ouve-se, O clube com os melhores adeptos. ouve-se. O melhor jogador com quem jogaste nestas aventuras no estrangeiro. Ouve-se. O melhor treinador que tiveste. O melhor treinador que tive no estrangeiro, diria um treinador espanhol que se chama Álvaro, estive no Ceuta. Um jogo que não esqueces, que tenha marcado de forma especial nestas aventuras no estrangeiro.
um jogo para a taça com o Málaga, Málaga que era a Primeira Liga, e que nós estávamos a perder 2-0 e ganhámos 3-2 e eu fiz 2 golos. Eh, E o eliminámos o adversário Málaga. o adversário mais difícil que enfrentaste, ou seja, sendo tu médio ofensivo, se havia assim algum médio defensivo, algum central que te deixavas uma Guardiola. pesado, pesado. E depois, ao intervalo, saiu o Guardiola e eu pensei, bem, isto agora vai ser mais calmo. Entrou o Xavi. Não foi mais calmo. E só para terminar, pergunto qual foi o país no qual não jogaste e gostavas de ter jogado? Uh, Brasil, talvez. Certíssimo. Silas, só te posso agradecer por esta horinha e 20 que tiraste para conversar comigo. Acredito que foi um gosto Nada, ter aqui. obrigado. Nada, Para quem obrigado. para quem nos ouve, já sabem que nos podem acompanhar nas redes sociais, Instagram, TikTok, Twitter e logicamente no YouTube e no Spotify. E já sabem, viajem connosco.